Eu estou aqui no computador agora vendo uma das várias matérias sobre abuso sexual. Abuso sexual ele corresponde a todo ato que invade a privacidade de alguém, que acontece sem autorização, sem a permissão de uma pessoa. É um toque que não tem autorização, é qualquer tipo de ato que venha invadir a pessoa de uma maneira que o nome já diz, abuso, é um abuso, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que é nosso corpo, nossa vida. Qualquer tipo de situação que aconteça sem a permissão do outro, isso é um abuso. Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e muitas outras coisas. No vídeo de hoje eu bati um papo com o psicólogo Felipe Soares, que é parceiro aqui do canal, e ele fala sobre o que é abuso sexual. Se gostar do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações se ainda não for inscrito. Aqui embaixo tem os links para você assinar minha newsletter e entrar para um grupo de WhatsApp que eu criei para aproximar um pouquinho as pessoas que gostam desse canal. Nesse grupo a gente pode conversar sobre os nossos problemas, tirar dúvidas, trocar ideias, enfim. O que uma pessoa pode apresentar após um episódio de abuso? Uma situação muito grave. Então, a pessoa vítima de um ato brutal como esse está passiva a apresentar diversas situações que não são situações favoráveis à sua própria saúde, à sua própria vida. A gente pode pensar em quadros de depressão, traumas, episódios de pânico. A gente pode pensar também em pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que têm dificuldade de viver uma relação amorosa, pessoas que têm dificuldade de se apresentar, demonstram muita insegurança, um certo nervosismo, porque são pessoas que estão muito vulneráveis após um episódio como esse. Dentro delas existem diversas questões, questionamentos que elas fazem sobre si, que muitas vezes são questionamentos distorcidos, mas que pelo quadro que ela passou de abuso, ela acaba desenvolvendo culpas que faz com que elas se perguntem, se questionem sobre a sua própria conduta, a sua própria existência diante daquilo que aconteceu. Então ela acaba acarretando, trazendo para ela um sentido que não é propriamente dela, não é responsabilidade dela, mas é um ato tão como eu disse, exato, que acaba trazendo para o outro um adoecimento psíquico muito grande. Isso praticamente acaba com a pessoa, com a vida dela, com a vida dos outros que estão em volta, com tudo, né? É uma destruição psicológica, o abuso, para a pessoa que está na condição de vítima. Ela passa por uma situação muito constrangedora. E a gente está falando de uma intimidade, de algo pessoal, que a pessoa ela tem o direito de dividir isso com alguém ou não. Isso quando a gente parte para pensar no contexto adequado. Ela autoriza compartilhar a intimidade dela com uma pessoa ou não. E quando ela é vítima de um abuso, ela não tem essa escolha. Ela é vítima, ela acaba sendo invadida por um ato de alguém, e existem ainda aquelas condições que acaba vindo diante de um abuso. Você não conta para ninguém porque senão eu posso fazer isso com você, eu posso tirar isso de você, eu posso causar isso na sua vida. Então ainda coloca a pessoa numa condição de não ter que falar, porque senão pode acontecer alguma coisa com ela. Uma pessoa abusada de qualquer tipo de abuso, ela teria que contar para pelo menos alguém próximo. Sim, é complexo porque a pessoa ela passa por uma situação onde ela perde um pouco da referência de si, ela perde a percepção daquilo que ela pode fazer diante do que está acontecendo. Mas é muito importante que ela busque ajuda de meios legais, é importante ela buscar ajuda de profissionais de saúde, porque o profissional de saúde ele tem uma responsabilidade, a partir do momento que chega para ele esse tipo de situação, de ajudar a pessoa no sentido que for necessário. E é importante também ela buscar com pessoas que ela tem algum tipo de vínculo, seja amigos, seja quem for, mas ela tem um vínculo de confiança. É um vínculo onde ela se sinta à vontade para se abrir para essa pessoa. É muito importante que ela divida isso para que essa pessoa seja inclusive um facilitador nesse processo de ajudá-la ao que deve ser feito.
Você acha que a sociedade está pronta para acolher uma vítima de abuso? Existem alguns casos, algumas coisas que vão acontecendo, trazendo para a pessoa que é vítima de abuso um certo receio de falar, ela não se sente à vontade. Então, a gente tem uma pessoa que ela é vítima de abuso e quando ela procura compartilhar com alguém esse tipo de situação na qual ela está vivendo, dependendo de quem ouvir isso, proporciona para essa pessoa o abuso psicológico. Então a pessoa ela acaba vivendo com duas situações. Ela está vivendo uma situação que é extremamente brutal e ela agora tem uma outra questão que ela vai ter que lidar, que é o abuso psicológico. É possível ela falar sobre isso? É necessário, para que ela possa ressignificar tudo isso que está acontecendo com ela e possa superar isso. Mas com quem ela vai compartilhar é muito importante. E tem um outro ponto. Se ela perceber que ela não está sendo acolhida, respeitada, é possível que ela procure a ajuda de uma outra pessoa, de um outro profissional. O mais importante é ela não parar diante disso. É ela se perceber como uma pessoa que naquele momento precisa de ajuda. Ela precisa ser ajudada. Que é preciso, de alguma forma, que essa pessoa seja muito forte. Sim. Porque são duas coisas contra ela. A força ela vem diante do que a pessoa é capaz de perceber de si mesma. Todas as pessoas elas têm uma força interna para fazer o movimento necessário de autocuidado, de amor próprio. Essa força ela não está fora. A buscar ajuda fora é uma forma de aliviar e de dividir o peso desse ato. Mas a força para sair, para superar, para ressignificar essas questões está dentro de si próprio, não está fora. É muito importante que as pessoas elas busquem essa ajuda, mas não deixe de se perceber diante desse contexto. E cabe lembrar também que existem outros tipos de abuso. Existe o abuso sexual, existe o abuso físico, o abuso emocional, existe o abuso moral. Esses abusos, eles não necessariamente precisam de uma relação amorosa para que aconteça. Por exemplo, a gente tem um abuso moral que acontece muito dentro dos ambientes corporativos, onde as pessoas elas adoecem pela forma como são tratadas. Existe o abuso físico, que muitas vezes as pessoas pensam que o abuso físico ele se dá por ter uma relação. Na verdade, o abuso físico ele pode acontecer entre você e... Pode acontecer dentro da família, né? Assim como o abuso psicológico também, dentro da família. Então, tudo isso acaba fazendo parte de um contexto muito adoecido. E o que choca mais é quando a gente sabe que, por exemplo, nós estamos andando aqui com diversas outras pessoas e em algum lugar, nesse momento, tem alguém sofrendo algum tipo de abuso. Seja ele sexual, seja ele físico, seja ele qual for, mas alguém está sofrendo algum tipo de abuso. Apesar de toda a evolução que nós temos enquanto humanidade, de tudo que vem acontecendo, né, de bom, quanto à descoberta da tecnologia e tudo mais, mas a gente ainda tem que lidar com esses pontos de uma maneira tão arcaica. Exato. De como as pessoas ainda se relacionam, de como as pessoas ainda se tratam. Essa falta de respeito, essa falta de amor ao próximo, essa forma de tratar o outro invasiva, muitas vezes vazia. Então isso é muito triste. O que você teria para dizer para alguém que sofreu qualquer desses tipos de abuso? Fale. Não se calem. Divida esse peso, seja com um profissional, com alguém que confie, mas é importante falar. Dividir essa situação com alguém para que ela possa ser ajudada.